Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Cristiano Pereira de Assis Santiago nasceu em Lagoa de Dentro, na Paraíba, pertinho de João Pessoa. Mas depois de decepções, de um trauma muito doído, ele acabou indo morar no Rio de Janeiro e seguiu a vida fazendo o que gostava, bebendo, fumando, sendo percussionista e tocando cavaquinho em escola de samba. Mas um dia, de madrugada, dentro de um bar, Deus entrou em sua vida e a partir dali, o que aconteceu em sua história foi uma virada de 180 graus. Cristiano Santiago, que prazer te conhecer, que bom ter você aqui, muito obrigada, viu? Prazer é meu, né? A satisfação de estar podendo testemunhar, né? dessa bênção, né? que Deus fez na minha vida. Amém, né? Essa que mudança. gostoso. A gente já estava ensaiando há tanto tempo querer trazer você aqui e olha nós aqui, olha, Pois que é. bom. Cristiano, como que era o seu temperamento na infância? Olha, eu era bem levado, né? Na minha infância eu era bem assim, bem agitado, uma criança bem, digamos assim, no linguajar paraibano, né? Arretado, né? Era bem arretadinho. Né? Arretado mesmo. Como criança, que dores que você já carregava com você? Olha, na minha infância, né? Eu como criança, a dor maior que eu carreguei foi a separação dos meus pais, né? Eles se separaram, né? Eu era muito pequeno, né? Tinha duas irmãs e eu não entendia o motivo, por quê, né? Eu só sabia que eles tinham se separado, né? Então essa para mim foi a maior dor, né? Que eu tive foi essa, né? Dos meus pais terem se separado e eu não entender, né? Hoje eu entendo o porquê, né? Mas enquanto criança, né, a gente não tem muita pois é. condição, fica aquele vazio ali, né? Isso. Que estilo de vida que você assumiu para você na adolescência e juventude? Olha, eu depois de ter, né, vindo para o Rio, né? Depois da minha infância lá com meu pai e vim morar com a minha mãe, eu adotei o estilo de vida que eu achava para mim que era bom, né? O que era bom para você? Tocar pagode, né? Cavaquinho, samba, escolas de samba. E o que eu mais gostava de fazer é o que eu faço hoje, né? Pintar, né? Então, eu dedicava aí meus tempos, aí o que eu mais tinha de precioso, né? Que Deus me concedeu, o talento de pintar. Então, eu dedicava, Olha que legal. eu queria, assim, chegar no top, né? Da pintura, né? Que Imobiliária, legal. industrial. Olha só. E eu me dediquei, né, na minha infância, na minha juventude aí, a Já isso. trabalhava com isso. Isso. Tá certo. E você, enquanto estava ali, curtindo a vida no Rio de Janeiro, nas escolas de samba, quando você pensava em crente, o que vem à sua mente? Quando pensava em crente, eu pensava logo, né, na minha infância, né, porque o meu pai, ele era pastor de uma igreja pentecostal, né, e eu fui criado ali não entendendo muito, né, eu não entendia muito, mas eu ia para a igreja e tal. Mas quando houve a separação, né, aí aquilo para mim assim ficou meio que crente, então crente não está livre de tudo, né, onde é que está Deus e tal. Eu comecei a questionar. Então, em relação a crente, eu não queria saber
Não. Não queria saber de nada? Não queria saber de nada. Se alguém chegasse para você, te convidando, vamos ali para uma igreja e tal, que contexto era o da sua vida que impedia completamente de você se envolver nesse mundo? Na verdade, se alguém me chamasse para ir à igreja, né, eu teria uma resposta bem... Eu falava que Deus, para mim, ele existe, mas é aquele Deus que eu vejo ele de uma maneira diferente da que eles viam, né? Eu não precisava estar dentro de uma igreja para que pudesse acreditar em Deus. Então, eu levava esse meu estilo de pensamento, era esse. Eu não queria ir para a igreja, né? E aí eu comecei, até por alguma influência de algumas pessoas mais próximas, assim, alguns amigos, comecei até a frequentar algumas igrejas, mas não conseguia achar as respostas na qual eu tinha tido aquele trauma na infância, né? Eu fiquei pensando, poxa, como é que pode, né? O pai pastor, aconteceu isso, a família dele se desestruturou, né? E ele também não tinha muito, digamos assim, muito também conhecimento, né? O meu pai ele também não tinha muito conhecimento, mas eu também só vim entender isso mais tarde. Entendi. Naquele seu estilo de vida que você levava, você também chegou a se envolver com algum tipo de ilegalidade? Olha, eu digo que sim, porque eu bebia, eu fumava, só nunca usei drogas, mas bebia e fumava, né? Mas é droga, né? Na verdade, eu usava drogas, né? Bebia e fumava e estragava o meu corpo, né? Olha só. Então, para mim, isso era uma ilegalidade. Mas você se aprovava no seu estilo de vida? Sim, sim. Eu achava que estava fazendo aí um monte de coisas erradas, né? Mas, ao meu ver, era perfeito, né? Olha só, Cristiano, se você tinha um preconceito com relação aos crentes, Sim. se você se aprovava no seu estilo de vida, tocava a vida numa boa, o que foi que aconteceu na sua história que marcou um ponto na virada e o encontro com Jesus Cristo? Então, o que marcou, né, na minha história, que fez com que eu, né, voltasse aí, né? Estou indo para cá, agora eu volto, Isso. né? Retrocedo totalmente. Mudo o curso, né? O que fez eu ter essa mudança foi por eu ter ido em várias igrejas e achar que, né, que Deus existe, mas ele não está em nenhuma, por conta das coisas que a gente vê hoje em dia, né, e que eu vi na minha família e tudo, eu não queria saber. Mas o que fez mesmo eu retroceder foi um encontro que eu tive, né, real, né, um livramento que eu tive, um encontro real com Deus, em uma comunidade, num lugar e num momento da minha vida que eu achava que eu estava, né, mais feliz, achava que aquele era o meu mundo, né, e de repente eu recebo assim a mensagem do evangelho, né, digamos assim, através de uma pessoa que nem cristão era, né? Mas como que pode isso? Pois é, um viciado. Como é que Viciado. aconteceu isso? Depois de eu vir para o Rio, né, aí eu fui casado, né, separei e comecei a levar a vida do meu jeito, né? Comecei a levar a vida do meu jeito e fui parar em uma comunidade do Rio, né? Com um amigo, né? Porque através dele eu comecei a frequentar lá e tudo. E conheci uma pessoa, né? Conheci uma pessoa, comecei a namorar essa pessoa, né? E o pai dessa pessoa tinha um bar nessa comunidade. E ele confiava, né, em mim, porque a forma que eu, né, demonstrava para ele, eu bebia e fumava, mas eu tinha uma postura de que era trabalhador e tudo. E ele precisou fazer uma viagem para sua terra natal, né, para o Piauí, e pediu que eu tomasse conta, né, ficasse ali responsável pelo bar e tudo. E eu fiquei, né. Você E abria que horas esse bar? eu abria assim por volta de 1h da manhã, quando o movimento estava bom, aí eu ficava até de manhã. Quando não estava bom, fechava às 3h da manhã e ia embora para casa. Como é que é? Era Olha um só, um ambiente bar bem... noturno. Isso. Mas era o ambiente em que esse bar se situava, era um ambiente de comunidade, né? E de madrugada na comunidade, né? Quem mora em comunidade, ainda mais que tem tráfico, sabe como que é, né? Então lá você tem que aceitar todo tipo de pessoas no seu bar, né? E nesse bar, vários viciados frequentavam o bar, né? Era normal usar drogas lá na comunidade. E chegou esse camarada, né? Pediu uma bebida, né? Com um livro na mão, aí botou o livro lá no balcão e começou a usar droga em cima do livro. Para mim aquilo era normal. Mas o que me chamou a atenção foi o que estava escrito no livro.
né? Aí estava escrito no livro, ainda existe esperança. Olha só. E ele usando droga ali, né? Eu fiquei olhando aquilo, mas não me marcou assim de início. E ele foi embora, depois pagou lá e deixou o livro lá. E deixou o livro lá. Deixou o livro. Cheirando em cima das letras. Ainda existe esperança. Exato. Na hora que você viu aquilo dali, você relacionou as duas coisas? Falou assim, mas como é que pode? O camarada se matando. Relacionou alguma coisa ou só chamou atenção pelo título? Me chamou a atenção do título, né? Ainda existe esperança. Se tem esperança, né, a gente sabe que quem usa droga é porque está buscando, né, tá ruim, né, tá com a vida. Porque eu busquei vários prazeres na vida para aliviar um trauma, um sofrimento, ou uma separação, enfim, porque está passando por alguma coisa. Mas se ainda existe esperança, então eu tenho que retroceder o que eu estou fazendo e voltar para o que está dizendo, ou seja, e ler, porque se tem esperança, vamos ver qual é a esperança, né? E se ele foi embora e deixou aquele livro lá, o que você fez? Aí eu peguei o livro, limpei, estava sujo, levei o livro para casa, né? Conversei com a minha futura esposa, a gente já morava junto, né? E aí eu conversei com ela, olha, aconteceu isso, e quando a gente abriu, a gente viu o carimbo no livro da denominação da igreja, né? E eu já tinha frequentado várias igrejas, né? E tinha aquela interrogação na cabeça, né? Todas são iguais. E essa eu já tinha ouvido falar por algumas pessoas, né? Mas falava a respeito do sábado, né? E como eu sempre, depois que eu saí de lá da minha infância e vim morar com a minha mãe, eu sempre foquei no trabalho, né? Então sempre fui bem trabalhador, né? Eu fazia as coisas, ajudava minha mãe, né? Fazia as coisas do mundo, né? Achando que era errado, porque eu não conhecia, eu era ignorante. Sim. Mas eu sempre fui bem trabalhador. E quando vem falar para mim, né? Questão do sábado, eu vou falar um negócio para você, né? Porque eu sou Paraíba não, mas Paraíba, quando cisma com o negócio, é isso aqui, ponto final. Quer dizer, quem não trabalha no sábado é preguiçoso. É, exatamente. Eu trabalho sábado e esse negócio de sábado aí, mas... E tava lá o carimbo o quê que estava escrito? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o endereço, aonde que era. E aí a gente conversando, ela leu o livro primeiro, né? E ela falou, olha, vamos dar uma olhada nessa igreja. Eu já tinha ido em várias igrejas, mas nunca tinha, né, ido a fundo na Igreja Adventista. E nós fomos. E vocês foram? Mas que Fomos. coisa curiosa isso. Eu fico imaginando aquele momento, lá era o quê? Era uma quarta-feira, um domingo? Foi Que numa dia que era? quarta-feira nós fomos. Numa Uma quarta-feira, quarta-feira. chega lá o casalzinho e ninguém nem esperando vocês. Não, Não. foram convidados por Não. ninguém? Chegamos lá, a igreja não estava muito cheia, que era um lugar pequeno também, né? Fomos bem recebidos, né? Assistimos a mensagem, muito boa e diferente. Você já conhecia alguém ali? Não. Não conhecia Não conhecíamos ninguém. E eu lembro que tinha um pastor, que eu não lembro o nome dele. Era um pastor novinho, com uma criança de colo, né, um bebezinho, e a sua esposa, todos os dois muito simpáticos, e nós fomos muito bem recebidos, né? E gostamos. Olha, tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa diferente na mensagem, na maneira, tem alguma coisa diferente. E ele fez um convite, olha, eu posso fazer uma visita a vocês? Aí ficamos meio assim, pode. Que dia? Domingo. Então ele marcou de ir no próximo domingo na nossa casa, né? De fazer uma visita. E assim ficou. Ficou Fomos nessa. embora, continuei levando a vida mais diferente, já assim, meio, né? E a minha rotina normal no bar, né? Tinha um compromisso, inclusive. Sim, sim. E da sexta para o sábado, na semana que o pastor ia nos visitar, né? Aconteceu um imprevisto, né? Ali no bar, né? Eu estava trabalhando. E naquele dia parecia que tinha alguma coisa diferente. Eu fui para casa, falei, olha, não está tendo movimento. A minha esposa falou, olha, então deixa para lá. Mas a mãe dela precisava do dinheiro. E eu falei, não, eu vou para lá que sua mãe precisa, né, de dinheiro. E voltei. E cheguei lá, o movimento estava fraco. E aí o que eu fiz? O bar ele era bem pequeno. Ele era bem pequeno, ele tinha aproximadamente assim uns 2,5 metros por uns 80 centímetros, só cabia um balcão. E tinha uma porta de correr, aquelas de lojas, né, que fecha. Sim. E o lado de cá você passa por baixo. Abre a portinha e passa por baixo para poder sair, estilo barzinho mesmo. E eu fiz assim, arrei a porta da frente, fechei a de cá, só faltava eu sair. Quando eu fui sair, eu fui surpreendido por alguns traficantes daquele local, né? Eles começaram a
me fazer pergunta, achando que eu era policial. Imagina, eu sou pintor, né? Olha Achando só. que eu era policial, enfim, me confundiram. E ali eu comecei a sofrer um trauma. O maior, eu digo hoje que o maior da minha vida, né, que eu passei. Né? Digamos assim, eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu, né, porque não importa, né, o que importa é o momento crucial, né, da onde eu fiz um voto com Deus. Mas eu fiquei ali sendo ali, digamos assim, torturado, né? Olha só. Torturado ali. Quem conhece, quem mora em comunidade já sabe o que eles fazem, né? E eu fiquei ali por volta de 3 da manhã até umas 6 horas, Olha né? só. E Naquela agonia, aquele naquela desespero. agonia, desespero, né? Vários homens, né? Fazendo um monte de barbárie, né? Enfim. E nesse momento, o que eles pretendiam fazer, né? Era quando se acha uma pessoa que é policial, né? No Olha, na morro, cabeça deles, né? em uma comunidade, o que que se faz? Né? A gente some, porque polícia e bandido são inimigos, né? Digamos assim, o policial é o certo, né? O bandido é que está errado, né? Mas enfim, eles não se cruzam, né? Não se cruzam. O policial quando pega, ele prende. Olha O só. bandido não, ele executa, né? O trabalhador, né? Digamos assim. E o que que aconteceu ali? Por eu ser confundido, né, dessa maneira e achar que morar ali, já saber o que que acontece com esse tipo de pessoa, eu sabia que eu ia morrer. Ai, ai, ai. E por volta assim das 6 horas da manhã, eu fiz um voto com Deus, né? Deus fez com que eu lembrasse, eu não tive, creio, nenhum tipo de visão, não. Simplesmente Deus fez com que eu lembrasse todos os momentos que eu frequentei todas as igrejas. É mesmo, passou isso pela sua cabeça. Passou assim aquele filme, né? E os momentos interessantes que as pessoas me davam o papel da igreja adventista, que eu já peguei vários, né? E eu jogava fora, né? No momento em que aquela cena passava na minha mente, né? Eu lembrando dos momentos que eu entrava nas igrejas, né? Independente de qualquer denominação, Deus está em qualquer lugar, né? Mas eu julgava, né? Não, que tal? Isso não, Deus não está em nenhuma dessas igrejas, todo mundo é picareta e tal. E levava aquilo. Meu pai passou por uma situação ruim, sendo um pastor. Como é que Deus permite isso? Né? Então, o meu pensamento era esse. Mas Deus fez com que eu lembrasse desses momentos e do momento do livro. Né? E eu vi que era diferente. Olha, você se lembrou do livro também. Lembrei do livro. Como eu já tinha conhecido a doutrina, né? E o que as pessoas pregavam nas outras igrejas, mas não conhecia o que a igreja adventista pregava. Só sabia a questão do sábado, mas sabia porque falavam. Sim. Né? Se você quer saber da igreja adventista, vá lá. Né? Não fique especulando. Então, na minha mente, na mesma hora, veio, né, aquela interrogação, né? Será? Mas eu também tinha certeza de que eu não ia sair dali. Eu tinha Olha certeza de que É eu morte certa. não ia sair. E ali eu fiz um voto com Deus. Foi a oração bem sincera. Eu dobrei o meu joelho. Foi o ponto da virada. O ponto da virada. Falei, Senhor, se essa igreja for a tua verdadeira igreja, e se o Senhor me tirar daqui, eu prometo que eu vou te servir. Mas eu sei que eu não vou sair. Eu sabia que eu não ia sair. Então eu quero que o Senhor me perdoe por eu ter falado tudo isso das igrejas, por eu não ter dado, né, ouvidos, né, a quem me levou, né, porque de alguma forma hoje eu sei que quem me chamou para essas igrejas foi movido pelo Espírito Santo, né, e eu descartava. E nesse exato momento chegou a pessoa de mais autoridade ali, a que dava a sentença, né, e ele já tinha falado o que ia ser, qual seria a sentença, né, mas depois da oração que eu fiz, depois daquela oração ali, Deus usou a minha esposa hoje, né, para chegar lá no momento, bateu lá, foi muito corajosa, perguntou o que estava acontecendo, né, e ali naquele momento, aquele camarada ali foi Deus, porque imagina, você está naquela situação, não tem jeito, já estava tudo preparado, né, não preciso contar detalhes, mas estava tudo preparado para que você já fosse descartado. Olha. E aí ela chegou nesse momento e ele virou e simplesmente falou que eu poderia ir. Mas como é que pode?
está livre, você pode ir. Eu vou fazer isso com você, você pode ir. Você nem acreditou. Não, simplesmente o que aconteceu, né, ali, até para as pessoas que já conhecem, né, digamos assim, profissionais, perito, as pessoas ficam se perguntando, olha, é impossível isso ter acontecido. Impossível. Ninguém fica na situação que você ficou, embora que foi confundido, não importa. Não importa, né? Eles foram longe demais para retroceder. Entendi. Né? Eles foram longe demais. Um milagre, né, Um Cristiano? milagre. E ali eu entendi que, através desse livro aqui... É esse esse livro, daí, exatamente o livro. este livro. Esse foi o livro do mesmo jeitinho, né, que veio para mim, né, através desse viciado em drogas, né? O livro não foi para ele. Ele recebeu o livro, mas não foi para ele. Olha só. Né? E Deus ele tem os rejeitou. seus caminhos, Exato, né? exato. Mas, Cristiano, eu fico imaginando, você estava longe da sua casa quando você saiu dali? Tava. Estava longe da sua Tava. casa. Eu fico imaginando a sensação, o que passava dentro do seu coração saindo dali e indo para sua casa? Olha, é como se você tivesse condenado à morte, né? Que eu estava condenado à morte. E alguém simplesmente chegou uma carta, você não viu quem foi, mas chegou uma carta te absolvendo, falando, olha, pode liberar que eu fico no lugar dele. Porque ali só alguém para ficar no meu lugar. Porque estava tudo já certo. Né? E ali a minha esposa, que hoje é minha esposa, ela teve o direito de não continuar. Porque eu namorava com ela, ela já morava lá, por que eu vou continuar com um camarada desse? Que os caras pegaram ele, eu não posso continuar com esse camarada. Não. Deus também, né, tocou no coração dela, né? Ela nunca também tinha conhecido igreja, né, nenhuma, e ela aceitou. Olha só. Mas quando aquele pastor chegou na sua casa no domingo, ele foi mesmo lá? No Não, domingo? ele não foi no domingo, Não foi porque no domingo. a partir daí eu já não voltei mais lá. Quando ele falou, olha, você pode ir, eu não voltei mais lá. Porque entendi. a sensação é o seguinte, quando eu saí, eu não estava acreditando. Então eu falei, se eu voltar, eles vão mudar de ideia. Entendi. E se eu morasse lá, se eu continuasse assistindo, então assim, a gente não pode tentar a Deus. Se Deus deu o livramento, Entendi. eu não posso continuar lá naquela vida. Então eu tinha que mudar. Certo. Então eu Você falei, olha, saiu, foi para outro canto. isso, e agora mudar a minha vida. Eu fiz um voto com Deus, Entendi. contei para ela não acreditou no início, porque imagina, ela se deparou com aquela cena, ela não sabia o que estava vendo, se Claro. realmente eu era policial, ou se eu fiz alguma coisa errada. Ela não sabia, mas ela me conhecia, né? Ela me conhecia. E ali eu contei para ela, olha, o que aconteceu foi isso, tá? E eu fiz um voto com Deus. Olha E só. eu quero servir. E você falou isso para ela, Falei. desse jeitinho? Falei. Poxa vida. E ela concordou, ela reconheceu que aquilo foi um milagre e que realmente, né, pela um pouco de experiência que ela tinha, essa era a igreja verdadeira. Porque o voto que eu fiz com Deus foi que se essa fosse a igreja verdadeira e se ele me tirasse dali, mas não foi nenhuma troca. Eu fiz isso sabendo que eu não ia estar aqui mais. Cristiano, o que significou para você o dia do seu batismo? Olha, o dia do meu batismo significou tudo para mim. Ainda mais que foi junto com a minha esposa. Ai, Nós que se coisa batizamos linda. juntos, né? Juntos, né? E depois que nós se batizamos, naquele dia, eu não fiz só apenas o voto de que eu serviria a Deus. Eu fiz o voto de que eu e toda a minha casa iria servir. Amém. O meu pai, depois disso que eu passei na minha infância, eu não gostava do meu pai. Eu fiquei com raiva do meu pai, porque eu não entendia, né? A separação e tudo. Não entendia aquilo. Eu fiquei com raiva, eu não queria saber do meu pai. Né? Mas por dentro eu ficava muito triste. Né? Eu ficava muito triste porque eu até me emociono quando... É um sentimento negativo que atravessa uma história de vida, né? Isso, porque eu queria muito forte. poder abraçar o meu pai, conversar com o meu pai naqueles momentos e eu ficava com o coração duro, eu não quero saber dele, não quero saber dele. Mas depois de eu conhecer a mensagem, o meu pai, ele sempre vinha na casa das minhas irmãs e eu não queria saber. Minhas irmãs ficavam lá com ele, eu não queria saber. E ele ficava triste com isso, porque eu não sabia o que realmente motivou ele, né, a tomar aquelas decisões. Porque na minha infância, culminou essa separação de quando eu fui morar com ele, eu ficar na rua, né, eu morar na rua. Então, eu não queria saber do meu pai, mas
depois que eu conheci a mensagem, que eu entendi, né? Que eu entendi realmente o que é o amor de Deus por mim, né? O meu pai veio até o Rio, né? Ele estava na Paraíba, veio para São Paulo e veio até o Rio. Foi no Rio visitar lá minhas irmãs. E eu senti o desejo de ir até ele. Fui lá, Ai, que coisa linda. Que momento marcante. abracei ele, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, Olha só que coisa de linda. estudar junto. Que legal. E hoje o meu pai, ele está frequentando a igreja adventista. Ele aceita o sábado, né? Ele abriu mão, meu pai, ele era pastor de uma igreja pentecostal. Ele abriu mão da igreja porque ele falou, olha só, eu quero a verdade. Olha. E eu entendi que o que meu pai fazia era o que eu fazia. Eu era ignorante em algumas coisas e julgava meu pai porque ele tinha feito aquilo comigo na infância. Mas ele também era ignorante. Mas o evangelho é libertador, né, Cristiano? Exato. Que coisa linda. Olha, eu Exato. ouço essa sua história. A gente só tem que dar glórias a Deus, porque realmente quando Deus vem, Ele entra numa vida, Ele restaura por completo, né? Exato, exatamente. É aquela coisa de Ele pegando assim os pedaços, os fragmentos de uma vida e fala, vamos lá, vamos trabalhando, vamos juntando tudo, vamos colocando tudo no seu devido lugar. Louvado seja Deus pela sua história. Amém. Muito obrigada. Amém. A gente tem no nosso programa aquele momento das perguntas rapidinhas, vamos lá? Sim. Felicidade. Família. Deus. Em primeiro lugar. E o perdão. Perdão também está ao lado de Deus. Um privilégio. Privilégio, né? O privilégio de ter uma esposa que me apoia no Evangelho. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Meu abraço hoje vai para o meu pai. Como que é o nome dele? É José de Assis Santiago. Um abraço para o seu José de Assis Santiago. Que Deus Um abraço abençoe. para ele. E o verso da Bíblia especial para a gente fechar o nosso programa? É Isaías 41, verso 10, que diz, não temas porque eu sou contigo e não te assombre porque eu sou teu Deus. Mas que verso maravilhoso, Cristiano. Você é tão cheio de vida, é tão bom conversar Obrigado, com você. obrigado. E a gente louva a Deus porque Deus tem te restaurado. Cada ponto da sua vida Ele tem cuidado. E o nosso desejo é que você continue firme na fé, que Deus ainda complete em você aquela obra que um dia Ele começou. Amém. Muito obrigada. Nada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão linda. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa.